Os irmãos ficam de pé, nós podemos orar. Pai amado, nós nos colocamos aqui nessa noite com o único propósito, ó Deus, te servir e te adorar. E também, Senhor, aprender mais de Ti. Por isso que eu peço ao Pai, Senhor, se faça presente no nosso meio nessa noite. Nos ajuda, ó Deus, dando a nós o Teu auxílio, com o Teu Espírito Santo, ó Pai, capacitando os nossos corações a estar atentos à Sua palavra, para que nós possamos, ó Pai, nos nossos corações, reter, Senhor, essa semente, para podermos darmos frutos e, ó Pai, testemunhar, Senhor, o Teu reino. Nos ajuda, ó Deus, nos dê, Senhor, das Suas misericórdias. Perdoe, ó Deus, nossos pecados, nossas falhas, porque, ó Pai, nós já chegamos diante de Ti sem nada para Te oferecer, somente, ó Pai, pedindo o Teu perdão. Nos ajuda, ó Deus, se faça presente, ó Deus, no nosso meio nessa noite. Venha com Sua misericórdia, Senhor. Toque, ó Deus, os nossos corações, a nossa mente. Nos ajuda, ó Deus, nessa noite. É isso que eu peço, ó Deus, orando em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós daremos continuidade no capítulo 16 da nossa confissão de fé. Pode se assentar, igreja. É a terceira parte. O Danilo já expôs, né, 2 estudos em relação a boas obras. Nós estaremos finalizando o nosso estudo sobre boas obras hoje. Faremos um apanhado do que foi passado e colocaremos de uma forma mais prática, né, o que são boas obras e o que a Bíblia ensina em relação às boas obras. Então hoje será a parte 3 do capítulo 16 da nossa confissão de fé. E o que são boas obras? As boas obras são todo o cumprimento da vontade de Deus, tudo aquilo que Ele nos pede em Sua palavra. São os mandamentos que regulam a nossa conduta diante de Deus, em relação ao próximo e à sociedade em geral. Então, as boas obras nada mais é do que nós cristãos, nós como servos de Deus, cumprir a vontade de Deus estabelecida em Sua palavra, cumprir aquilo que Ele nos pede em Sua palavra, os mandamentos. E esses mandamentos que regulam como nós somos, os cristãos são perante a sociedade, a nossa conduta perante a sociedade, em relação à sociedade em geral, em relação também ao próximo, né, ao nosso próximo. Então, na Bíblia, boas obras são atos de serviço e amor ao próximo, e são praticados por aqueles que têm fé em Deus e buscam agradá-lo. E para os reformadores, as boas obras fazem parte da vida cristã genuína. Elas não são um meio para alcançar a salvação. Nós temos que entender isso, que as boas obras não são um meio para que nós alcancemos a nossa salvação, mas ela é a expressão visível de uma vida transformada pela graça de Deus e habilitada pelo Espírito Santo. Então a Bíblia nos ensina que essas boas obras nós fazemos algo, são atos de serviço. O cristão faz algo em relação ao que foi ensinado pela Bíblia. Mas como? De que forma? Serviço em amor, amando o próximo. E também nós temos que fazer isso, mas não de qualquer forma. Nós temos que fazer nossas obras amando o próximo, mas com fé no Senhor, com fé em Deus, e também nós devemos buscar sempre agradar ao Senhor. E essas boas obras, elas têm que fazer parte da vida genuína de um cristão, de fato, um cristão que nasceu de novo, um cristão regenerado. E lembrando que elas não são um meio para alcançar a salvação, mas uma vez o cristão regenerado, salvo, escolhido, chamado por Deus, ele é o dever, está na sua essência. Assim que ele foi transformado, ele fará boas obras. Para quê?
porque ele tem uma vida transformada e também ele é habitado pelo Espírito Santo. Então nós temos que entender que as obras, elas fazem parte da vida cotidiana de um cristão. O cristão, de fato, ele é salvo, transformado, chamado e tem o Espírito Santo, ele fará boas obras. Mas nós temos que ter ciência e somos cientes. Nós vemos aprendendo durante todo esse tempo que as obras não é um meio que nós chegaremos à salvação, mas ela faz parte do ser do cristão, fazer boas obras, tá? Para agradar o Senhor. E não é de qualquer forma também as boas obras. Elas são conduzidas e ensinadas na palavra, através da palavra, e elas são conduzidas pelo Espírito Santo. Como diz lá em Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O contexto: somos salvos mediante a fé, não é dom nosso, isso não vem de nós, é dom de Deus, correto? Não de obras, para que ninguém se glorie. Parece que está falando tem dois sentidos aqui, parece. Está falando aqui que não é de obras, mas também está falando que é para boas obras. Vamos entender o contexto. É isso que eu falei no slide anterior. Não de obras nós somos salvos, para que nós não nos gloriamos em nós mesmos. Nós somos feituras de Cristo. Nós somos criados em Cristo para boas obras. E essas obras, Deus de antemão já preparou para que os cristãos andassem nessas obras. Esse é o contexto. Então, o objetivo de Deus em nos salvar não era apenas para nos resgatar do inferno, mas que também refletíssemos seu caráter e bondade ao mundo. Deus, como diz Romanos 8, 29, Deus se deleita em nos ver mais parecido com seu Filho, porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho. Frisando mais uma vez, a nossa salvação, nós somos resgatados, chamados, povo eleito e escolhido. É lógico que sim, é para a salvação, para nos resgatar do inferno. Mas também, enquanto a vinda de Jesus ou a nossa partida não estiver consumada, nós teremos que ser cristãos aqui na terra. E como nós somos cristãos? Nós temos que ser parecidos com o Filho, parecido com Jesus, fazendo as boas obras, refletindo o caráter e a bondade ao mundo. É só a gente entender o contexto, como que Jesus passou, o tempo que Jesus passou aqui na terra, o que Jesus fez. Então nós temos que ser conforme Cristo, conforme o seu caráter, fazendo as mesmas coisas que Jesus fez aqui nesse mundo, para sermos conforme a imagem do seu Filho. O próprio Jesus Cristo disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, como diz em João 15,6. E com essas palavras, ele nos ensinou que a nova vida, ela é evidenciada através dos frutos. Esses frutos também são chamados nas Escrituras de boas obras. Então, somos ligados a Cristo. Imagina uma árvore e os frutos dessa árvore. Uma goiabeira não dá manga, ou vice-versa. Então, nós somos ligados em Cristo e nós produziremos frutos como Cristo produziu aqui na terra em sua passagem. Logo, o nosso cristianismo não pode ser apático e meramente teórico, mas devemos ter ação. Em Mateus 25, do 35 a 40, diz: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes,
preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando vimos enfermo ou preso te visitamos? O rei respondeu-lhes: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Essa é uma passagem descrita lá em Mateus, afirmando que o nosso cristianismo não pode ser apático e meramente teórico. Nós não podemos ser cristãos nominais, visitantes de uma igreja. O cristão de fato, que uma vez foi chamado, salvo, regenerado, e ele carrega esse nome de cristão, ele tem que produzir bons frutos. E não é forçadamente que o cristão vai produzir bons frutos. Isso é naturalmente, porque o Espírito Santo habita no cristão. E olha essa passagem. Alguma vez você viu um destes pequeninos preso e foram visitá-lo? Um desses pequeninos com fome e deste de comer? Sede, deste de beber? Sem roupa e vestir? Isso é o que o cristão faz. Na sociedade em si, na sociedade em geral, o próprio ser humano, ele é bom. Na sua grande maioria, ele é bom. Mas com qual finalidade? É glorificar o Senhor? É fazer algo para o seu próximo esperando algo em troca? É para receber de fato o seu galardão aqui na terra? Cristo nos adverte: se fizeste isso a um desses pequeninos, está fazendo a mim. Então nós não devemos ser de fato cristão apático e meramente teórico, apenas visitante, apenas carregando o nome de Cristo, de cristão. De fato nós devemos fazer boas obras para glorificar o nome do Senhor. Vai acabar rápido, gente. Vai acabar rápido hoje. Quando falamos de boas obras, precisamos ter em mente que nem tudo que costumamos chamar de boas obras, na realidade, o são, segundo critérios bíblicos. Podemos fazer muitas coisas que tenham uma boa aprovação social, porém, quais os requisitos para que elas sejam consideradas boas obras diante de Deus? Isso que eu comentei no slide passado. Boas obras, quando falando de boas obras, nós precisamos ter em mente que tudo que nós fizermos, que costumamos chamar de boas obras, de fato a gente tem que entender se de fato são boas obras segundo a vontade de Deus. Um exemplo muito bobo, mas assim, dá para exemplificar. Você está com o seu carro, vindo na avenida, e um daqueles pedintes lá bate no seu carro e pede dinheiro para beber. Aí você vai lá e dá o seu dinheiro para ele comprar a bebida dele. Você ajudou um próximo, mas você fez boa obra? De fato, não. Você está incentivando a bebida, está incentivando o vício do próximo. Então, o que é boa obra? O que é boa obra? Nós temos que ter cuidado para saber o que é boa obra, segundo a Bíblia, e como nós devemos praticar essas boas obras. Se é de fato para glorificar a Deus, se é de fato para exaltar o nosso ego, ou se de fato é essa boa obra, a gente querer realizar essa boa obra querendo algo em troca. Um exemplo, eu vou ajudar meu vizinho, porque o dia que eu precisar ele vai lá e me ajuda também. Um exemplo prático. O que são boas obras segundo a Bíblia? O que a Bíblia ensina sobre boas obras? Primeiro, elas são provenientes da fé em Cristo? A resposta está em Hebreus 11:6, onde lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que os nossos atos de justiça ou as nossas boas obras são aceitas diante de Deus,
porque elas foram santificadas pelo sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus também é a base para que não somente eu, como também as minhas obras sejam aceitas diante de Deus. Por isso ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então, sem fé, as nossas obras é impossível agradar a Deus. Lembrando que a finalidade, a nossa finalidade em produzir boas obras é agradar o Senhor, é agradar a Deus, é dar louvor a Deus. E se nós realizarmos essas boas obras sem fé, é impossível, impossível, como diz lá em Hebreus, agradar a Deus. E também elas não serão aceitas diante de Deus, porque as nossas obras têm que ser santificadas pelo sacrifício de Jesus. E elas têm que ser aceitas diante de Deus. Nós devemos entender que sem Cristo, sem a obra redentora, sem o Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas, nós não faremos boas obras segundo a Bíblia que agrada a Deus. Segundo, as nossas boas obras são para a glória de Deus. Então, outro princípio que devemos avaliar para sabermos se estamos ou não praticando boas obras são as nossas intenções. Jesus advertiu severamente aos seus discípulos para que se guardasse de exercer justiça diante dos homens, como o fim de ser vistos por ele e serem glorificados pelos homens. Em Mateus 6, de 1 ao 3, o que nos deve motivar às práticas das boas obras é nosso desejo de obedecer a Deus, para que o seu nome seja glorificado e que seu reino seja estabelecido. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso que eu comentei com vocês. Qual a intenção? Quais são as nossas intenções em praticar as boas obras? O próprio Jesus, em sua palavra, nos adverte. A sua intenção é de ser visto pelos próprios homens? É ser glorificado pelos próprios homens? O que deve motivar nossas práticas? O que deve nos motivar a fazer as boas obras a qual a palavra do Senhor nos ensina a fazer? Quais são as nossas motivações? Quais são as nossas intenções? Tem que ser para que o reino seja estabelecido. Fazer tudo para a glória de Deus, como está descrito em 1 Coríntios. Contudo, irmãos, é importante salientar que mesmo trabalhando sempre para a glória de Deus, Ele prometeu nos recompensar de uma forma justa. Mateus 16, 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Olha que interessante. A palavra do Senhor, ela nos instrui a fazer boas obras. Ela nos mostra como que deve ser essas boas obras. Não é para glorificar homens e nem buscar a nossa própria glória. Então ela nos ensina que se nós praticarmos boas obras, nós iremos refletir o caráter de Cristo aqui na terra. Você já observou algum tipo de pessoa que você fala: nossa, aquela pessoa ali, ela tem algo diferente. Aquela pessoa ali, eu acredito que ela seja cristã. Por suas obras, seu testemunho, sua postura, eu já identifiquei muitas pessoas assim. E provavelmente vocês também devem conhecer algum tipo de pessoa dessa forma, que praticam boas obras. Você sabe que aquela pessoa tem postura, é honesta, é fiel. Essa pessoa está refletindo o caráter de Cristo. Isso de fato é muito bom. E isso é o que a Bíblia nos ensina, que a palavra do Senhor nos ensina. Nós devemos fazer esse tipo de obra para glorificar a Deus. E olha só que interessante, além de glorificar a Deus, nós seremos recompensados. Só o fato de amar a Deus, amar a sua palavra, reconhecer o que Ele fez por nós, nos transformou, nos tirou do lamaçal, nos transportou para o império do seu amor, nos fez nova criatura.
Nós já devemos fazer boas obras para Ele, para refletir o caráter de Cristo aqui na terra. Mas além de tudo isso, Ele vai nos recompensar. Nós temos muitos motivos para praticar boas obras aqui na terra. Glorificar o nome do Senhor, exaltar o Teu nome, para que o Seu reino avance, propagar o Evangelho, e também na glória nós seremos recompensados. Como foi ensinado em outras oportunidades, nós não saberemos qual vai ser essa recompensa. Mas se parte de Deus, se vir da parte de Deus, creiamos nós que seja coisa muito boa. Além de tudo isso, nós seremos recompensados pelas nossas boas obras. 1 Coríntios 3,14 diz: se a obra de alguém que sobre o fundamento edificou permanecer, esse receberá galardão. Significa que as obras dos crentes serão provadas. E aquelas que forem feitas com motivação certa e para a glória de Deus, permanecerão e serão recompensadas. Em Mateus 25, 21 diz: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Então nós aprendemos que nós devemos praticar boas obras pelo motivo correto e que o Espírito Santo nos conduzirá a fazer essas boas obras, porque nós amamos a Deus e para que o seu reino avance. E também nós sabemos que nós seremos recompensados na glória por praticar boas obras. Mas as obras, segundo o que está escrito aqui, elas terão peso. Como você praticou, quais obras você praticou, qual benefício teve as suas boas obras, é como diz a palavra. Esse receberá galardão. Serão provadas as obras. As obras dos crentes serão provadas. E aquelas que forem feitas com a motivação certa e para a glória de Deus, permanecerão e serão recompensadas. Então nós, independente se nós vamos salvar uma cidade inteira, ou se nós vamos apenas ouvir um irmão e dar um conselho, são obras também. São obras que nós podemos ajudar individual ou nós podemos ajudar uma sociedade toda. São obras pequenas e são obras grandes. Apenas o seu testemunho de ser uma pessoa honesta, fiel, íntegra, o seu testemunho já está sendo uma obra na vida de uma pessoa. Você está sendo observado. Olha lá, aquele irmão vai na igreja. Nossa, aquele irmão vai na igreja passou no sinal vermelho. É o primeiro a ver. Todo mundo passa, mas o irmão da igreja passou no sinal vermelho. Olha lá, o irmão da igreja passou no sinal vermelho. Então nós estamos sendo observados na sociedade. E se de fato nós fizermos e praticarmos boas obras, nós ajudaremos a sociedade. Seja ela pequena, individual, ou seja ela de uma forma coletiva, vai ajudar muitas pessoas, né? E essas obras, todas elas serão pesadas. Elas serão, cadê onde está escrito? Motivação, serão recompensadas, segundo a motivação correta. Como diz lá em Mateus: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, de fato, nós devemos praticar boas obras, independente sejam elas pequenas ou sejam elas coisas grandiosas, assim como a palavra do Senhor nos ensina. Tá, e qual o propósito das boas obras? As boas obras são importantes por várias razões. Ela evidencia a fé e a gratidão. Elas demonstram a realidade da fé salvadora e a gratidão a Deus pela salvação. Nós devemos ser gratos, né, pela fé salvadora e a gratidão a Deus por nos salvar, pela nossa salvação. E também as boas obras glorificam a Deus. Elas servem para glorificar a Deus. E também as boas obras edificam o próximo. Ela pode edificar e abençoar o próximo, manifestando o amor cristão. E também as boas obras, ela ajuda na nossa santificação, porque elas contribuem para o processo de santificação do crente,
que ao viver em conformidade com a vontade de Deus. São vários exemplos, do propósito de realizar boas obras. Além de praticar o bem, ajudar o próximo, ela evidencia que o cristão, de fato, ele tem fé e ele é grato porque Cristo o salvou, ele glorifica a Deus, ele vai ajudar o próximo, como foi dito, elas também nos ajudam na nossa santificação. Evidenciando a verdadeira fé. Descrito em Tiago 2, do 17 ao 22. Diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Essa passagem é uma descrição do que o estudo tem falado. Se você é um cristão de fato, você fará boas obras. É inevitável, porque o Espírito Santo vai atuando na sua vida. E como a palavra, ela é ensinada a você, se você for um cristão, você busca a palavra, busca aprender, entende do Evangelho, o Espírito Santo habitando na sua vida, você fará boas obras. Como diz aqui: mostre-me as suas obras, e eu mostrarei as minhas obras mais a fé, porque a fé sem obras é morta, é inoperante. Se nós temos fé, nós praticaremos boas obras. E se nós praticamos boas obras, temos que praticar boas obras em fé, com um propósito correto. Também as boas obras mostram a nossa gratidão. Salmo 116, 12 e 13 diz: que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei o meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Essa é a gratidão. O que eu posso oferecer ao Senhor? Tudo que o Senhor nos fez, o que nós podemos oferecer? Como nós vamos fazer? Vamos celebrar e vamos louvar o nome do Senhor. Isso nos mostra que nós somos gratos diante de Deus pelos teus feitos. Em Hebreus 12, 28 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Isso mostra a nossa gratidão. Nós devemos ser agradecidos e adorar ao Senhor com temor e com reverência, para que o Senhor aceite a nossa adoração. E as nossas boas obras também glorificam a Deus, como diz em Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. As nossas boas obras também glorificam ao Senhor. Isso não é eu que estou falando. Lá em Mateus 5,16 diz que as nossas obras vão brilhar diante dos homens, para que glorifique a Deus que está nos céus. E as nossas boas obras também edificam o próximo. Lucas 10, do 30 a 37, diz: Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou.
Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Aí Jesus nos ensina, através dessa história, dessa passagem: vá e faça o mesmo. O homem não conhecia, pela história aqui, não conhecia esse outro homem que foi atacado por bandidos, mas ele teve compaixão, dispôs do seu tempo, dispôs dos seus bens, cuidou daquele homem, tratou do homem, e deixou ele num lugar seguro. E esse é o ensinamento que Jesus disse através dessa passagem. Cristão, igreja, meus irmãos, vamos lá e vamos fazer a mesma coisa. As nossas boas obras também edificam o próximo. As nossas obras também ajudam a nossa santificação, aperfeiçoando em nós o amor. 1 João, do 2-3 e depois do 6-3 diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É isso que eu comentei na nossa santificação. Nós somos conhecidos e nós guardamos os mandamentos do Senhor, praticando as boas obras. E aqui diz que aquele que não guarda, mas diz que conhece os mandamentos, é mentiroso. O cristão que guarda os seus mandamentos, que aprende a palavra e que tem o Espírito Santo conduzindo a sua vida, ele vai praticar boas obras, porque ele aprendeu, ele está guardando o seu mandamento. Essa é uma passagem que nos ensina muita coisa. Então, na prática, vamos falar da prática. As boas obras podem incluir: como nós faremos boas obras? No serviço ao próximo e à caridade. As boas obras também podem ajudar os necessitados. Isso pode ser desde visitar doente e idosos, participar de ações de caridade, como distribuir alimento, roupa, oferecer ajuda prática a alguém em dificuldade, consertar algo, dar carona, fazer doação, voluntariado. Essa na forma prática, pôr a mão no arado mesmo, ajudar os necessitados. Nós temos muitas maneiras de ajudar as pessoas. Na igreja, estabelecido oficialmente, nós temos o asilo. O asilo, que é livre, para todos que têm o desejo de ajudar. E também tem a capelania. Também tem como ajudar, mas precisa de um preparo primeiro. Mas o asilo é livre para todos. Nós somos em bastante pessoas na igreja. E essa é uma grande oportunidade de mostrar serviço à comunidade, ajudando alguém, ajudando o próximo, ajudando um necessitado. Mas não se restringe apenas somente no asilo. Tem muitas outras oportunidades que nós devemos fazer. Visitar doente, idosos, fazer caridade, distribuição de alimentos, roupa, oferecer ajuda. Muitas coisas que o cristão pode fazer e deve fazer, segundo os mandamentos do Senhor. Ajudar o necessitado. E também oferecer suporte emocional e espiritual. Como? Ouvir, aconselhar, visitar e orar com aqueles que estão passando por momentos difíceis, demonstrando compaixão e solidariedade.
Esse é um pouco mais pessoal, mas também, quando nós passamos por dificuldade, quando nós passamos por momentos delicados, nós temos aquela pessoa que a gente conversa, que a gente expõe, né, os nossos problemas, porque não é com qualquer pessoa que nós falamos, porque nós sabemos que aquela pessoa, ela tem como aconselhar, ela tem sabedoria, né? E de fato o cristão deve ser assim. Ao uma pessoa identificar um cristão, ela vai saber, falar que aquilo ali eu posso contar, eu posso desabafar, eu posso buscar uma orientação, porque ele vai me exortar segundo a palavra de Deus, não como o mundo, segundo a palavra do Senhor. Porque o cristão, ele tem que evidenciar isso, ele tem que passar essa confiança, essa confiabilidade. E isso é uma boa obra, oferecer suporte emocional e espiritual. E também voluntariar-se em causas sociais, como ajudar em abrigos para pessoas em situação de rua, doar para bancos de alimentos, doar sangue, visitar orfanatos, escola, asilos, casa de recuperação, se voluntariar na capelania, seja militar, um presídio ou hospital. Irmãos, nós temos muita oportunidade, né? E nós sabemos que, por enquanto, a nossa igreja está em fase ainda de desenvolvimento. Glória a Deus, nós temos alcançado muitas bênçãos, nós temos alcançado muitas vidas, mas ainda a gente está em fase de desenvolvimento. Temos muitas coisas para fazer. Estabelecida, por enquanto, o asilo e a capelania, mas tem muita coisa que nós podemos fazer. Não estou falando da igreja nossa aqui em São Joaquim da Barra, o cristão em si. Tem muita coisa, muita boa obra que um cristão pode fazer. E nós não devemos ser cristão nominal. Nós não devemos vir aqui somente para passar o tempo. Nós, de fato, nós temos que refletir o caráter de Cristo aqui na terra. Nós temos que ser diferente. As pessoas têm que ver nos cristãos, em nós, que nós temos algo diferente. Tem algo que atrai. Nós temos que ter algo que atrai aquela pessoa. Eu quero ser igual aquele pessoal lá. O que eles são? Eles são convertidos, eles são cristãos. Infelizmente, na nossa geração, tem se perdido isso, né? Essas igrejas, empresas, né, que têm se formado, que somente buscam o seu bem-estar, prosperidade, dinheiro. Ou se vê um cristão, fala, misericórdia. A pessoa não quer ser aquele tipo de cristão, né? E o cristão hoje, o evangelho hoje, evangélico, ele de fato ele envergonha mais a Cristo do que glorifica, né? E o cristão não deve ser assim. O cristão ele deve refletir a glória de Cristo. O cristão ele deve fazer as boas obras para glorificar a Deus. Esse é o nosso papel. Nós não devemos vir ser cristão somente nominal. Nós devemos praticar boas obras aqui na terra. Esse é o grande mandamento. Esse é o ensinamento de Cristo. O Espírito Santo habita em nós, habita em você, cristão. Você deve refletir sobre isso e praticar boas obras. E de fato praticar mesmo, né? Não somente as que são estabelecidas pela igreja, mas no dia a dia. Nós devemos praticar boas obras para glorificar a Deus, em tudo. Seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, na escola, na sociedade em geral. Devemos glorificar a Deus. Quando a pessoa olhar para você e falar, aquele ali tem algo diferente, aquele ali tem alguma coisa diferente, é quando vai perguntar, não, eu sou cristão, né? Isso deve ser evidenciado em nossas vidas, né? Essas boas obras. O que mais aqui? Mordomia e a responsabilidade. Cuidar da criação de Deus. Nós devemos ser responsáveis com o meio ambiente, com os recursos naturais e com os animais, reconhecendo que somos mordomos do que Deus nos confiou. Participar do projeto de reciclagem da nossa cidade. De fato, nós devemos ser pessoas perante a sociedade, pessoas boas perante a sociedade. Isso que eu venho falado. Os vizinhos, a comunidade em si, verão aquela família ela é diferente.
Até um ato de separar o lixo e cuidar do meio ambiente é a boa obra. Estamos refletindo o caráter de Cristo. E nós devemos também usar os talentos para o recurso, talentos e recursos para o reino. Aplicar as habilidades e o tempo e os bens que Deus nos concedeu para servir a Deus, a Ele e ao próximo, seja aqui dentro da igreja ou na sociedade. Isso inclui desde contribuição financeira, de uma forma generosa, seja para a manutenção da igreja local, seja para a missão, ou ajudar os irmãos necessitados em obras sociais, ou até o uso de um talento ou um dom para um bem comum. Então nós devemos usar o nosso tempo, dedicação e nosso talento e recursos também para o reino. E uma dessas formas de usar o nosso recurso, como diz aqui, também é contribuição financeira, né? Para quê? Para que a igreja ela seja sustentada, para que haja manutenção local e para que o seu reino avance, sendo em missão, ajudar em obra social ou ajudar o necessitado. E glória a Deus que nós estamos em um lugar, em um ambiente que nós não nos forçado a praticar essa parte de contribuição financeira forçado. Glória a Deus que nós somos praticantes de forma voluntária. E nós sabemos para onde esse dinheiro é destinado, que é para a manutenção da igreja. Temos projetos também de ajudar famílias necessitadas. O irmão ficou desempregado, está passando por dificuldade. A igreja supre. Missão, a igreja ajuda as missões. Nosso ambiente não é aquele ambiente onde que a gente não sabe para onde que vai o dinheiro, o recurso, a gente não sabe. De fato, nós sabemos para onde que vai, né? Vai ser atualizado o mural ali atrás, como todo mundo já sabe, o tanto que arrecada, tanto que a igreja arrecada, para onde que é destinado, se está no vermelho, se está no azul, isso é aberto para todos os membros, né? E nós devemos dar glória a Deus por isso, mas nós temos essa segurança e essa liberdade, esse alívio de não ter aquela pressão e opressão. Tem que dar o dinheiro, senão o devorador vai lá e vai devorar as suas coisas. Isso é parafernália. A gente sabe que isso é errado, é mentira, isso é invenção do homem para poder, de fato, pegar o dinheiro das pessoas. Mas nós, por outro lado, nós não devemos também negligenciar. A igreja, de fato, deve contribuir de forma generosa para que o reino do Senhor avance e a manutenção da casa também seja prioridade. Tá? Também as boas obras em relação à vida pessoal e relações. Viver uma vida íntegra e honesta. Ser verdadeiro, justo e ético em todas as áreas da vida, no trabalho, na família e nas relações sociais. Fugir da mentira, da fraude e da corrupção. Perdoar e reconciliar. Buscar a paz e a harmonia nos relacionamentos, perdoando quem nos ofende e buscando reconciliação. Educar os filhos no caminho do Senhor. Os pais devem ensinar seus filhos sobre a fé, os valores cristãos e a importância de amar a Deus e ao próximo, participando da escolarização do filho. E na vida familiar, maridos, esposas e filhos, cumprindo seus papéis de forma piedosa e ordenada, fazendo frequentemente o culto familiar, tendo o lar como uma pequena igreja, praticando boas obras nas nossas vida pessoal, né? Isso de fato é uma coisa que já não é tão isso é novidade, né, para o cristão, para nós, que é viver uma vida justa, ser ético, né, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, fugir da mentira, fraude, não se envolver em fraude e corrupção.
Nós devemos sempre perdoar e pedir perdão, buscar sempre a paz e a harmonia nos relacionamentos, tanto familiar como no trabalho, escola, né, e tudo mais. Na educação dos filhos, nós devemos educar, pais, os filhos no caminho do Senhor. Os pais, não é a escola bíblica. Eita. Não é a escolinha de sábado que vai ensinar o seu filho sobre a palavra do Senhor, são os pais. Os pais devem praticar e ensinar os seus filhos sobre os valores cristãos, a importância de amar a Deus e ao próximo. E esse ensino muito mais é na prática, né, que o seu filho está olhando, está observando, né, a sua conduta diante de Deus, do que no falar. Então os pais de fato têm que andar no caminho, não é mostrar o caminho para o filho, é andar no caminho sobre as coisas de Deus e a palavra de Deus, é ensinar os seus filhos sobre os valores cristãos e a importância de amar a Deus. E também participar na escolarização do filho. Isso é de grande importância. Os pais observarem o desempenho dos filhos também na escolarização. O que ele está vendo, o que ele está assistindo, o que ele está aprendendo. Isso é muito importante. Na vida familiar, maridos, esposas e filhos cumprindo seus papéis de forma piedosa e ordenada. Na palavra de Deus tem as funções do marido. Nós, maridos, nós temos alguns papéis importantes, segundo a palavra de Deus, que não é o assunto agora do estudo, mas nós temos papéis importantes: amar, zelar, cuidar da nossa família, trazer o sustento. Esposas, ser auxiliadoras, fiéis. Filhos, crianças, vocês estão praticando boas obras em casa? Obedecendo aos pais? Vestindo-se bem na escola? Guardando seus olhos, o coração? Todos nós temos papéis importantes na nossa família. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, filhos. Todos nós temos papéis importantes. Nós devemos praticar segundo a Bíblia nos ensina. Não nos é escondido isso. Nos é revelado. E nós temos o Espírito Santo para praticarmos boas obras dentro de casa. Sermos obedientes. Maridos, ser temerosos diante de Deus, ensinar os filhos. Esposa, ser auxiliadora. E tudo mais. Devemos praticar boas obras também em casa, dentro do lar. Porque o nosso lar é uma extensão da igreja, né? Nós temos que fazer do nosso lar, da nossa casa, uma pequena igreja, vivendo de forma ali piedosa, ordenada, em ordem. Todo mundo tem seu papel, todo mundo faz o seu papel, ordenado dentro de casa. Para quê? Para glorificar o nome do Senhor. E também para dar um bom testemunho cristão. Compartilhar a esperança em Cristo, evangelizar as pessoas por meio da pregação do Evangelho e do testemunho de vida, demonstrando mansidão, respeito e generosidade. Então, a pregação do Evangelho nas nossas vidas, nós devemos praticar, porque isso é uma esperança, é a esperança em Cristo, é evangelizar no meio da pregação do Evangelho. Principalmente testemunhando, dando testemunho das nossas vidas. E quando formos pregar, com mansidão, respeitando, sendo generoso. E também participar ativamente da comunidade de fé. É estar envolvido na vida da igreja, servindo com seus dons, participando dos cultos e buscando o crescimento espiritual. Ajudar financeiramente a obra de Deus com alegria, para o avanço do reino e missões. Além de nós praticarmos boas obras pessoal, dentro do lar, na sociedade, ajudando o próximo,
praticando o bem, né, na sociedade, refletindo o caráter de Cristo na sociedade, também dentro da igreja nós temos que praticar boas obras, que é estar envolvido na igreja, não sermos visitantes. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Não, tem que ser, a igreja tem que estar envolvida com o reino, envolvendo, né? Participar do culto efetivamente. Para quê? Para buscar o crescimento espiritual. E também ajudar financeiramente, como foi dito, na obra de Deus, com alegria, para que o reino avance, e também para ajudar nas missões. Então, meus irmãos, em resumo, as boas obras são a manifestação prática de uma fé viva que busca honrar a Deus em tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Elas não são um meio de salvação, mas um fruto de um coração transformado pela graça divina. Então esse é o resumo. As nossas obras, elas vão manifestar, né, de forma prática, que nós temos fé em Cristo. Nós entendemos o que Cristo fez nas nossas vidas. Então, o cristão verdadeiro, o cristão que de fato foi separado, foi chamado, regenerado, que o Espírito Santo habita na sua vida, ele vai praticar boas obras. Isso é natural do cristão, praticar boas obras. Muito melhor agora que nós tivemos 3 estudos. Além da naturalidade, o cristão praticar boas obras, nós entendemos por que praticamos boas obras, né? Isso glorifica a Deus, isso dá honra a Deus, isso reflete Cristo em nossas vidas. Enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto estivermos nesse mundo, nós devemos refletir a imagem de Cristo em nossas vidas, praticando boas obras, sendo para a edificação do reino, seja para edificar o próximo, seja para ajudar na sociedade, seja em casa, nós devemos praticar boas obras, e tudo isso resultará para a glória de Deus. Cristo será glorificado. Por isso, por si só já bastasse nós fazermos boas obras, mas além disso, nós seremos recompensados ainda. Além de nós fazermos boas obras e acontecer tudo isso que eu disse, nós seremos recompensados lá na glória. E a recompensa de Deus é muito, muito, muito excedente às coisas daqui dessa terra. Com certeza será coisas grandiosas nas nossas vidas. E nós também temos entendimento que elas não são meio de salvação. Não é da nossa competência. Eu vou fazer obras para que eu possa ser salvo. Nós sabemos que isso não é verdade, né? Somente pela fé somos salvos, mediante a graça. Mas é um fruto de um coração transformado pela graça. Então, em resumo, o cristão que tem o Espírito Santo fará boas obras, independente. E quais obras nós faremos? Todas essas que foi passada, e o Espírito Santo irá nos conduzir a praticar boas obras cada vez mais, para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o terceiro vídeo, né, em relação às obras. Também vai ficar salvo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês dão uma repassada nesses vídeos, porque apesar de falar bem parecido as mesmas coisas, ela é bem esmiuçada. Fala o que é obra, por que tem que ser feita a obra, como nós praticamos boas obras, né? Quais as passagens na Bíblia que fala em relação a isso, que está nos ensinando. Então é sempre bom a gente estar sempre revendo esse tipo de conteúdo, né? Porque um cristão ele tem que ser diferente aqui na terra, ele tem que ser separado, ele tem que fazer a diferença. Nós não devemos ser apenas cristão nominal, cristão só de final de semana, né? De fato, nós temos que ser cristão diariamente, principalmente nas nossas vidas pessoais, na nossa casa, perante a sociedade, né? No meio em que nós vivemos, e dar bom testemunho, para que as pessoas lá de fora vejam que
aquela pessoa é diferente, aquela família tem algo diferente. O que acontece na vida delas? Eu quero saber. Aí verá que Cristo está refletindo na sua vida. E através das suas boas obras, da sua conduta, você pode levar uma alma até o céu. Já parou para pensar nisso? Através da sua boa conduta, através do seu testemunho, você pode salvar uma alma. O que aquela pessoa tem de diferente? Ela é diferente. Ela é cristã. Eu também quero ser como ela. Assim como foi na igreja primitiva. A igreja primitiva contava com a simpatia de todo o povo. Eles viam aquela pessoa, aquele grupo de pessoas tinha algo diferente. O que eles têm? Eles são cristãos. Eles praticavam boas obras. Eles ajudavam a sociedade em si, ao seu redor, porque Cristo habitava no meio deles. E isso também tem que ser nas nossas vidas. Cristo habitando em nós e nós refletindo a imagem do Senhor. Amém? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. E como diz lá em Provérbios 11:17, mais um ensinamento. Quando você faz o bem a outra pessoa, faz o bem a si mesmo. Quando você faz o mal a alguém, está ferindo a si mesmo. Mais um ensinamento e mais um motivo para que as boas obras sejam recorrentes nas nossas vidas. Como diz em Provérbio. Está fazendo bem a alguém? Está fazendo bem a si mesmo. Ou contrário também, está fazendo mal, vai refletir também na sua vida. Assim como diz a sabedoria lá em Provérbios. Irmãos, com essa aula fecha, né? O aprendizado sobre boas obras, né? E é com muita satisfação que nós temos, né? Esses ensinamentos nas nossas vidas, como praticar boas obras. E nós devemos, de fato, colocar em prática tudo isso que nós aprendemos, né, tudo isso que nos é ensinado, não para mérito próprio, não para buscar glória de homens, mas, de fato, para glorificar a Deus, para que o nome do Senhor seja elevado às alturas, para que o nome dele seja glorificado, né? E isso, que o Espírito Santo nos capacite a cada um a praticar boas obras em sua vida pessoal e também na sociedade, né? Temos vários meios, várias formas de praticar boas obras na nossa cidade. Nós devemos ser diferentes. Nós não podemos ser cristão nominal. Nós devemos praticar as obras. Nós devemos ajudar o próximo. Nós temos que ser diferente, né? E se o Espírito Santo nos capacitando, nós seremos. E se for da vontade de Deus, né? E que esse desejo possa estar nos nossos corações. Sermos fiel a Deus e praticar as boas obras, não para merecimento próprio, não para que nós nos exaltemos perante os homens, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos ficar de pé para orar?